Aí você vai me perguntar por que que eu tô fazendo um vídeo de roupão, né? Porque eu tô fazendo um vídeo de roupão porque, cara, eu vou chorar na cama que é mais quente, eu vou chorar na cama com o meu roupão que é mais quentinho, entendeu? Porque, cara, é o que sobrou, é o que sobrou. Já é o segundo ano seguido que a gente sofre uma eliminação vergonhosa em casa. E eu acho, na minha opinião sincera, peraí que eu vou aparecer minha careca toda. E eu acho, minha opinião sincera, que o ciclo acabou. O ciclo que começou lá em 2020, principalmente depois da chegada do Chris Paul, onde você tinha ali como o principal, os jogadores, a base era Booker, Chris Paul, Ayton, o Bridges já saiu, né, por conta da troca, e basicamente ali o Cameron Payne também inclui, mas nessa estrutura de time que o Suns montou naquela vez, eu acho que esse time já deu o que tinha que dar. A gente fez foi mágico aquele playoff de 2021, muita gente fala, a questão das lesões, o, o Suns também estava com lesão, é importante lembrar isso. Então, lesões todos têm. O Suns, inclusive, nas finais teve lesões, também ninguém falou, né? Mas aí nos últimos 2 anos a gente teve uma temporada regular incrível, o Chris Paul jogando muito, chegou nos playoffs, acabou tendo alguns problemas. Então o Suns no geral também, teve vários problemas, não conseguiu ajustar. E vou começar do mais simples, que às vezes é muito fácil criticar, é o mais fácil criticar, mas acho que, cara, já é um tempo já, acho que o ciclo do Monty Williams acabou no Suns. Ele começou muito bem, ele é um ótimo treinador, não tem dúvida disso. Nossa, é um ótimo treinador. Só que ele tem essa dificuldade em ajuste de playoff, e eu acho que a gente precisa de um treinador experiente em playoff, que seja bom para fazer isso. Quem é esse treinador, não faço ideia. Isso aí não sou eu que vejo isso, ainda nem parei para analisar nada. Se parar para analisar, fazer um vídeo especial sobre isso faz, e aí a gente já vê essa questão. Mas depois da eliminação dessa que eu tenho que falar, o ciclo acabou do Monte Williams. Agora em relação a jogadores. Jogadores, acho que por mais que o Kevin Durant tenha feito. Cara, essa série contra Denver, tirando um ou dois jogos, foi terrível. Vários turnovers, ele acaba errando, fazendo. Terminou o primeiro tempo com 1 de 10, se eu não me engano. Não, 2 de 10, alguma coisa assim. Cara, é ridículo, entende? E eu percebo uma coisa nesse time do Suns, isolation demais, muita bola isolada no hero, não diria hero ball, mas tentando jogar individual, porque, cara, é só a gente, vamos comparar, eu tenho uma teoria que eu mesmo criei, que eu separo os jogadores NBA em 4 patamares. Você tem as estrelas, primeiro escalão, os jogadores médios para bons, tipo, os superestrelas não precisa falar muito, estrelas, superestrelas. Eu nem separo os superestrelas e estrela, é só para demonstrar. O segundo ponto são jogadores, por exemplo, como o Michael Bridges, que é um jogador excelente em tudo que faz na quadra, ou tem uma grande especialidade, mas ele ainda não está num patamar de estrela, não é o cara que leva um time com ele, entende? Por mais que o Devin Booker e o Kevin Durant não tenham, apesar de estarem em estrela, não tenham feito isso, não vem ao caso. A gente pega também o histórico, né? Seriam esses jogadores médios para bons, certo? Que tem. Aí o terceiro escalão seriam os jogadores de rotação, que a gente no time tem o Torrey Craig, que você tem o Landry Shamet, que você tem. Deu para entender, né? Essa questão. E os quartos são os jogadores que entram vez que outra e estão lá para compor elenco se alguém lesionar, estilo Ish Wainwright, Sabin Lee. E o que acontecia? Vamos primeiro fazer uma análise, uma comparação entre Nuggets e Suns. O Nuggets tem uma superestrela, que é uma estrela que é o Jokic, que está naquele patamar. Eu até vou incluir o Murray. Eu vou incluir o Murray, sim. Duas. E os outros 3 jogadores titulares são jogadores que estão no segundo escalão, entende? São jogadores de médios para bons, são jogadores são ótimos jogadores. Quando eu falo médio não é questão de pejorativo, mas eles são médios comparados às estrelas, tá? É nesse sentido que eu estou falando. Não que eles são medianos, medíocres, não, nem um pouco. Então o Denver é um time muito coeso por causa disso.
O Suns, depois da troca do Bridges, eu vou pegar do começo do ano. Do começo do ano você tinha o Chris Paul essa temporada não está mais no patamar de estrela, ele está no segundo patamar. Jogador ali que ainda não é mais uma estrela, mas é um jogador muito bom. Você tem ali o Booker de superestrela, isso no início do ano, tá? E ali você tem o Bridges e o Cameron Johnson que estão nessa segunda prateleira, tá? Então você vê, o Ayton é uma incógnita, porque o Ayton quando quis jogar, cara, ele ficava quase na primeira, entende? Então é difícil falar do Ayton, cara, é difícil. O comprometimento dele deixa ele numa situação assim que... É porque quando eu falo desses patamares é com uma corda esticada, considerando que os jogadores vão jogar com a corda esticada, tá? Mas o Ayton é uma questão que, cara, é difícil. São poucos jogadores que têm um nível de comprometimento tão baixo. E eu acho que e o Suns, depois da troca, perdeu esses dois jogadores que eram desse patamar no meio e ficou Durant e Booker no primeiro patamar. O Chris Paul não estava jogando essa série, mas ficaria no segundo. E o resto tudo de terceiro e quarto. Cara, um time coeso tenho que trocar a chave do esporte. De basquete precisa ter jogadores daquele nível também. Você não pode ter duas superestrelas e um monte de outros jogadores que são rotações, alguns têm seus valores, mas que não são jogadores que têm tanto impacto assim, entende? Isso foi o time de 2021, ele tinha ainda o Chris Paul como uma estrela, ainda era um super jogador, até naquela temporada que a gente perdeu para Dallas. Tinha o Booker, aí você tinha o Bridges, o Johnson e o Ayton jogando bem. Também três ali naquele segunda prateleira ali e alguns jogadores ali de banco muito interessantes. O Payne também estava jogando demais, inclusive jogou muito bem esse jogo aqui, o único jogador que brilhou do Suns. Então, cara, faltou isso. Foi isso que o Suns acabou sofrendo. O Suns, depois dessa troca, ficou isso. Agora, vamos para tentar ver alguma coisa para resolver o problema. Para resolver esse problema, o que o Santos precisa fazer? Como eu falei, já começar com o técnico que, cara, é ciclo. Às vezes desgastou, sabe? 2 vexames seguidos em casa, um ano seguido, não tem como, cara, não tem condição. Então acho que tem que trocar o treinador, isso aí depois a gente vê qual que a gente pode fazer, e reconstruir o time. Manter a base de Durant e Booker, porque eu acho que Durant e Booker em um time coeso não vão fazer jogos horríveis, os dois jogando com ineficiências baixíssimas, até porque, cara, o nível de intensidade do time do Denver é muito alto. O Suns não é um time nem um pouco intenso, não é intenso. O Suns precisa de jogadores com intensidade, com boa defesa e com chegada e atitude. Tá, eu acho que eu ainda não. A gente tem que ver o que vai acontecer no off-season e depois quem estão os jogadores disponíveis. Mas o que o Suns precisa fazer, cara? Praticamente se desfazer de todos os jogadores de rotação que tem. Tá, mantém ali um ou outro para manter pelo menos uma base. Muitas vezes tem boas relações com as estrelas e isso é importante, né? Não só, às vezes, acho que assim, todos os jogadores desse time do Suns podem ter valor em algum momento, então não acharia horrível manter ou não eles no time, mas o povo vai falar do Shemet ali, eu acho que ele mostrou que pode ter um valor sim, mas cara, o contrato dele é ruim, então por mim eu me desfazeria. Mas a maioria dos jogadores do Suns estão em final de contrato, tem que reconstruir, tem que mandar a maioria embora, e precisa trazer jogadores desse segundo escalão. Agora, para mim, o grande problema é a questão Chris Paul, porque o Chris Paul ele toma muito espaço do nosso cap, do nosso teto salarial. Eu até critiquei quando... Eu não critiquei o Suns, mas eu critiquei, cara, porque foi 40, acho que foi 40 que ele tá ganhando, uma coisa. E, cara, toma muito espaço do cap space com isso aí, para um jogador que, como eu falei, tá na segunda prateleira, entende? Então, cara, o Suns precisa fazer alguma coisa. Eu tentar trocar ele é muito difícil, cara, muito difícil. São pouquíssimos times que conseguiriam aceitar uma troca assim e às vezes não tem os jogadores à altura para a gente conseguir repor. Então é muito difícil conseguir uma troca como essa. Então
o Suns vai acabar tendo que penar muito para conseguir encontrar alguma solução para esse problema. Se não encontrar, a gente vai ter que ir com o Chris Paul e aí provavelmente vai acabar sofrendo mais um pouco. Mas acho que o que toma muito cap nosso, e que esse é mais fácil de mudar, e é muito possível, é o DeAndre Ayton, com certeza. Uma hora ia chegar a hora dele, né? A gente fala dele. DeAndre Ayton não pode mais ficar no Suns, eu acho que ele precisa mudar de ares. Ele toma a bronca do Devin Booker o tempo todo, do Durant também. Cara, não tem condição. O DeAndre Ayton, o nível de comprometimento dele é baixíssimo. E ele é tranquilo de trocar. Times iriam querer arriscar para conseguir ele. Coloca ele lá no Brooklyn, devolve pra gente o Michael Bridges. Não, eles nunca iam aceitar isso. Mas, sabe, fazer alguma coisa assim. Porque uma troca com o Ayton, a gente pode até conseguir dois jogadores desse de segundo escalão, digamos assim. Eu estou usando um exemplo do que eu usei ali, mas deu para entender, né, o conceito. Dá para a gente conseguir um bom valor, né? Ainda mais porque ele é um jogador consideravelmente jovem ainda, então os times podem arriscar mais. Eu acho que fica mais difícil do Ayton. Mas ó, é mover o Chris Paul e o Ayton, de preferência os dois. Né? Eu gosto muito do Chris Paul, eu queria que ele continuasse, só que, cara, ele toma muito salário, cara, ele toma salário. A questão dele é tomar o salário que não permite com que o Suns consiga puxar esse teto, né? Chegar no teto, porque o Chris Paul toma quase todo do teto salarial da NBA, ele toma quase tudo, entende? Ele e o Ayton. O Ayton acho que ele vai sair, não consigo ver ele ficando. Tá? E a gente aprendeu que o Matt Ishbia, o dono, ele é um cara que não tem medo. Ele conseguiu mover dois jogadores favoritos, os gêmeos, né? O Michael Bridges e o Cameron Johnson. Ele moveu para trazer o Kevin Durant, uma coisa bem difícil, né? Até mais porque a torcida gosta e tal. Então ele mostrou que é um cara de pulso firme e que pode fazer essa mudança aí para o Suns. E elas são necessárias. Essa off-season vai ser muito agitada, se prepare, não vai ser igual essa última. Essa última, cara, os nomes que o Suns trouxe, Damian Lee, Jock Landale, o Jock Landale acho que até pode ficar, não teria problema. Não, eu prefiro o Biombo ficando. Mas deu pra ver que o time não ia pra frente. É, no começo da temporada eu já vi isso aí. E eu acho que o Suns não é terra arrasada, porque na verdade é terra arrasada. Eu acabei de falar que é pra gente arrasar a terra e eu tô falando que não é terra arrasada. Mas o Suns tem uma base, não é que o Suns vai ter que reconstruir tudo de novo, porque vai mudar. Não, ele não tem motivo para isso. Agora veio um dono firme, um dono que sabe o que faz, pelo que deu para ver nesse começo. Então acho que o Suns vai conseguir colocar as coisas no lugar. Então é isso que eu tinha de dizer para hoje. Já tentando fazer uma solução, não vou entrar muito no jogo porque, cara, a gente viu que foi uma vergonha completa. Né? E é isso que eu tenho para falar.